O Bate-Papo na Saúde de hoje está na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro, na 12ª edição do Congresso Brasileiro de Agroecologia. Hoje a gente vai conversar sobre saúde e agroecologia e o nosso convidado nesse primeiro bloco é André Búrigo, da coordenação da Agenda de Saúde e Agroecologia da Fundação Oswaldo Cruz. Deco, como todo mundo te chama. Primeiro vamos começar parabenizando pela organização do evento e trazendo um pouquinho do que esse evento reúne, quem participa dessa organização, como é que foi esse processo de levantar um evento desse tamanho. Que orgulho, que felicidade de ter o Canal Saúde com a gente aqui no Congresso. Tá muitas pessoas, muitos grupos da Fiocruz aqui envolvidos, então que lindeza. Agradeço demais, muito feliz com isso. Esse congresso ele está sendo construído desde março do ano passado, então é um ano e pouco, e a gente sempre fala que os Congressos Brasileiros de Agroecologia, ele não é um evento de 4 dias, ele é um processo, e no momento histórico que a gente está vivendo no país, ele está a serviço de fortalecer a rearticulação de um conjunto de redes da sociedade civil com a academia, das universidades, dos institutos federais, com a Fiocruz, com a Embrapa, na relação com o governo federal, que com o governo Lula está retomando um conjunto de políticas públicas que foram desmontadas nos últimos 6 anos, depois do golpe que destituiu a presidenta Dilma. Então, ele é um processo de rearticulação, sobretudo. Então, ele é o resultado, ele é a culminância de um processo coletivo. E aí, dado as emergências todas da nossa sociedade atual, uma epidemia de fome, junto com a gravidade das emergências climáticas e um conjunto de outras questões, a gente pegou e sabia que a gente não podia fazer esse congresso num centro de convenções, ou dentro de uma universidade, ou até dentro da Fiocruz, que a cidade não veria esse congresso. Então a gente tomou a decisão de ocupar a cidade, ocupar o centro da cidade, o lugar histórico, que é a Lapa. E a gente está fazendo esse congresso em 18 espaços dentro da cidade, com 2 acampamentos, 2 festivais, um festival internacional de cinema e agroecologia, um festival de cultura e arte da agroecologia, com 2 feiras nacionais, com dispositivos que a gente criou coletivamente para fortalecer essa rearticulação. Posso dar exemplo de que chama Cozinha das Tradições, que a gente ficou durante 8 meses, uma equipe de pesquisadores e pesquisadoras percorrendo o estado do Rio de Janeiro, fazendo as oficinas das grandes panelas em territórios quilombolas, com o povo de terreiro, em territórios indígenas, resgatando e valorizando a cultura alimentar brasileira desde a matriz indígena, a matriz africana. E a gente está instalando aqui dentro do campus da UERJ aqui na Lapa. Então, reproduzindo os fogões, a gente construiu 7 fogões, 3 fogões de barro indígenas e 4 quilombolas, e a partir desses fogões, essas comunidades estão chegando para cozinhar e falar da cultura alimentar brasileira. Então, a gente espera que esse congresso ele deixe muitos legados metodológicos, legados concretos para a Fundação Progresso, para a Fiocruz, para cada uma das instituições que participam desse processo, e legado de formulação mesmo, porque a gente precisa formular coletivamente as respostas que a gente tem que dar com urgência para melhorar a qualidade de vida do povo, melhorar a nossa relação com a natureza. A gente está aqui para construir mesmo um projeto de sociedade. Para Deco, a agroecologia na boca do povo traz uma mensagem, para mim, imediatamente dupla, né? A primeira, de você alimentar a população com a agroecologia, mas também de colocar essa pauta na divulgação comum para que todo mundo tenha acesso a essas informações. E aí eu acho que a comunicação, de fato, ela perpassa todas as pautas e é fundamental para a gente começar a inverter uma lógica de que só se tem uma solução para a produção agrícola no Brasil, que é o agronegócio. E aí qual é a importância de se reformular junto com uma comunicação que já está posta, grande mídia, falar fora de um determinado nicho social que já está engajado com isso, e como é que se faz isso a partir desse congresso? A ideia de que só o agronegócio pode alimentar o mundo, a população brasileira, está entre os mitos que o agronegócio comunica e investe muito recurso para comunicar para a sociedade. Um outro mito é dizer que os agrotóxicos não fazem mal ou que só é possível produzir em quantidade com agrotóxicos. Então, o Congresso ele
ele traz respostas muito concretas, né? E a nossa principal estratégia de comunicação com a sociedade carioca é a própria feira nacional, que é aberta a todo o público. Acontece no passeio público, tem 130 barracas com todas as unidades da federação representadas, expressando as diversidades das agriculturas, porque o agronegócio é a monocultura da mente, a monocultura de que só pode ter soja. E não chega necessariamente na boca do povo, né? E não chega na boca do povo. Então, assim, a feira, ela é a representatividade dessas agroecologias, né? E expressar essa comunicação. Acho que é um grande desafio. A comunicação, a gente fez toda uma articulação para a gente poder fortalecer essa comunicação para fora, mas a gente entende que a comunicação tem que se dar a partir do alimento também, dessa discussão, né? Então, aqui no Congresso, a gente tem 4 estratégias diretas da alimentação. Uma delas é a Cozinha das Tradições que eu citei, mas a gente está fazendo uma grande campanha contra a fome, 100% de alimentos agroecológicos, a gente vai distribuir 2.500 refeições para os moradores de rua da cidade. E os alimentos também vão ser distribuídos em algumas comunidades do Rio de Janeiro. E aqui dentro da Fundação Progresso tem uma cozinha da reforma agrária que está produzindo alimentos para os participantes que não têm como pagar a alimentação ou para algumas pessoas que estão trabalhando no Congresso. Então, todos os agricultores e todos os povos comunidades tradicionais ou estudantes que não têm como pagar, que vieram ao Congresso, vão se alimentar. A coordenação viabilizou a compra desses alimentos e, de forma muito generosa, um grupo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do MST veio de Minas Gerais e está cozinhando esses alimentos. 2.500 cafés, 2.500 almoços, 2.500 jantas para essas pessoas todas. Então a gente está falando de agroecologia no Boca do Povo, não é pequeno isso, ele tem que se dar a partir da concretude, né? Então é possível, é necessário e acontece, está acontecendo aqui e pode acontecer em todos os lugares, né? Então essa é uma realidade muito importante que a gente precisa comunicar mesmo. Agora, Deco, a gente pensar sobre saúde e agroecologia, para nós que estamos dentro da Fiocruz, debatendo essa pauta já há bastante tempo, é muito claro, né? Mas para quem não está integrado ainda a essa pauta, essas discussões todas, entender o envolvimento da agroecologia como uma ação que tem impacto direto, de várias formas, à saúde individual e coletiva, às vezes pode parecer um pouco complexo. A Fiocruz tem uma agenda da qual você faz parte da coordenação, é uma pauta importante para a Fiocruz. Queria que você trouxesse como e por que essa pauta se estabelece com força quando a gente vai discutir principalmente saúde coletiva. A gente pode pegar um dado bem importante, que é a maior carga global de doenças que atinge a humanidade está relacionada à alimentação. Então, se a gente não mudar, fazer uma transição radical dos sistemas alimentares para sistemas alimentares agroecológicos, de base local, diversificadas, que produzam ao mesmo tempo reflorestando e preservando a biodiversidade, desde os saberes ancestrais, tradicionais, em diálogo com os saberes científicos, a gente não conseguir fazer isso, é o caminho do colapso da humanidade que a gente está vivenciando. A gente está vindo agora de uma onda de calor inédita, que atingiu picos. Isso é a realidade das emergências climáticas acontecendo. Então, assim, a gente precisa fazer essa transição. Mas as conexões de saúde e agroecologia não se dão só pelo tema da alimentação, se dão pelo saneamento ecológico que tem que acontecer nas cidades, em todos os territórios, se dá a partir da dimensão das práticas de cuidado, tanto das práticas integrativas e complementares do SUS, como as medicinas tradicionais dos territórios brasileiros. Se valoriza muitas vezes a medicina tradicional chinesa, que tem que ser valorizada, mas a gente tem as medicinas tradicionais nos territórios brasileiros, dos povos e comunidades tradicionais. É uma pauta que passa pela questão dos impactos dos agrotóxicos. A gente precisa superar. O nosso país é um dos países que mais utiliza veneno do mundo. Isso vai repercutir em câncer, em conjunto de outras doenças. E quem vai pagar essa conta? O povo, pelo Sistema Único de Saúde. Então, o modelo de agricultura no Brasil hoje, ele concentra riqueza, concentra poder os impactos negativos, eles são distribuídos de forma desigual, sobrecarregam justamente os mais vulneráveis, sobrecarregam o SUS. Então a gente precisa inverter completamente isso. É uma grande transformação que a gente precisa fazer no nosso país. Como é que foi articular para trazer todos esses movimentos para dentro do Congresso e de que maneira isso também vai chegando socialmente? O movimento agroecológico, ele é diverso e esse Congresso acontece 4 anos depois do último, porque a gente teve a pandemia no meio. Então
é fazer um chamado às redes, para as redes chegarem junto na construção e já é uma característica do movimento agroecológico. Mas além da diversidade do próprio movimento agroecológico brasileiro, a gente tem aqui representantes de mais de 20 países, tem uma representatividade, uma diversidade muito importante, mas a gente também pegou e fez um esforço de trazer outras redes que não são de origem, não tem como principal pauta a agroecologia, mas que também comungam de questões muito importantes. Então a gente fez um chamado forte ao campo da saúde coletiva, ao campo da justiça ambiental, ao campo da economia solidária, ao campo da soberania e segurança alimentar, que não necessariamente debate só agroecologia, mas tem outras pautas. Então a gente fez um chamado, um conjunto de redes para poder acrescentar mais diversidade, né? Então a gente tem aqui representantes de mais de 20 etnias de povos indígenas do nosso país, tem indígenas de todos os territórios do país aqui, a gente tem uma diversidade de comunidades quilombolas. Então é nessa diversidade e nas rodas de conversa acontecendo no Congresso que a gente vai encontrar também os caminhos para que essas redes sigam se fortalecendo. Para a gente encerrar, Deco, o que você acha que se leva desse Congresso em termos de formatação de políticas, né? Que notícias estão sendo dadas ao longo do Congresso, que a gente pode registrar, é importante que se registre, para que se fortaleça de fato políticas de Estado, né? Que sejam permanentes, independente da mudança governamental. Ontem foi anunciada na abertura, e eu vou destacar essa, que é uma política muito importante, né? A gente teve no Brasil, foi lançada a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica em 2012. Essa política foi completamente sucateada, esvaziada, desde que a presidente Dilma foi destituída do cargo de presidente, e agora ela foi retomada. E dentro dessa política tem um programa Ecoforte, que é um programa de fortalecer redes territoriais de agroecologia. Ela trabalha com uma inovação de política pública que não é o recurso para uma organização trabalhar com uma questão específica. Ela só pode ser acessada a partir de redes. Então, várias organizações precisam se juntar, pensar quais são elementos que fortalecem a ação das redes em comum. Então, ele é um dispositivo que já fortalece as redes. Concretamente, a gente já vivenciou esse programa lá atrás, trouxe resultados incríveis, e ontem foi anunciado aqui o investimento de 100 milhões de reais para fortalecer redes territoriais de agroecologia do Brasil inteiro, e certamente isso vai ser muito importante, muito importante. E o nosso desafio é que o campo da saúde esteja junto com essas redes desde os territórios. Então é uma política pública que ela fortalece a ideia de que as soluções estão nos territórios, e a gente precisa de baixo para cima reconstruir o processo. E que isso tenha vida longa, né, Deco? Porque são processos democráticos que não se constroem de hoje para amanhã e que precisam ir se fortalecendo nas bases para poder serem permanentes, né? Sim. Muito obrigada, Deco, por mais essa conversa com o Canal Saúde. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta. Vamos continuar falando sobre saúde e agroecologia. Não sai daí que a gente volta já. O Bate-Papo na Saúde está de volta, conversando sobre agroecologia e saúde. E a minha convidada nesse segundo bloco é Graziele Nespoli. Ela é pesquisadora em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz. Graziele, prazer estar com você aqui. É um prazer. Você está participando ativamente da Tenda da Saúde, faz parte da organização da Tenda aqui no Congresso Brasileiro de Agroecologia. Queria começar falando dessa tenda, qual é a proposta dela nesse universo que está sendo esse congresso, com tanta riqueza e diversidade de trocas, né? Maravilha. Então, a Tenda, né, da Saúde, a gente nomeou ela esse ano de Tenda da Saúde, Cuidado e Cura Maiô Pataxó, que a gente está fazendo homenagem a uma mulher indígena, né? A Tenda já tem um histórico, né, das tendas da saúde em diversos eventos, desde o Fórum Mundial, Social Mundial, mas também os congressos de saúde coletiva organizados pela Abrasco, pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva. A gente oferece muita tenda Paulo Freire, que é uma tenda de educação popular, né? E aqui é um híbrido disso, né? Uma tenda de cuidado e uma tenda de educação popular. Então, o que a tenda faz? É um espaço muito importante de integração do tema da saúde com a agroecologia, né? E a gente tem 3 atividades principais que acontecem na tenda. Rodas de conversas, né? Que é onde a gente vai fazer a partilha dos conhecimentos, dos saberes populares, tradicionais, mas também os saberes da ciência, né? Nós temos pesquisadores, professores também participando junto, fazendo essa mediação dos saberes
saber, né? Junto de parteiras, né? Rezadeiras, herveiras, pai de santo, mãe de santo. Então a gente tem aí um coletivo, né? Uma multiculturalidade aí, né? Dentro da tenda, tentando pensar essa integração da saúde com a agroecologia. Então as rodas de conversa vão discutir o tema da saúde mental, do bem viver para o bem nascer para bem viver. Vai ter o tema também das medicinas tradicionais, ancestrais, e tem oficinas também. A gente organizou este ano, nessa edição, várias oficinas de preparos com as plantas medicinais. Então vai ter oficinas de pomada com a rede Fitovida, que é uma rede de herveiras do estado do Rio de Janeiro. Vai ter oficinas de emplasto, tintura. Teve uma oficina hoje de absorvente de pano, né? Que também a gente trouxe a oficina de absorvente de pano, pensando essa dimensão também ecológica, né? E tem também as práticas de cuidado, que é a oferta das práticas que são diversas. São as práticas populares, práticas tradicionais e as práticas integrativas e complementares do SUS. Auriculoterapia, fitoterapia, dança circular, massoterapia. Aí são diversas, né, práticas que a gente está oferecendo, pensando o cuidado de quem está circulando dentro do Congresso. É interessante te ouvir, porque assim, você trouxe aí um apanhado de itens, vamos chamar de itens só para facilitar, assim, que tratam de uma proposta absolutamente divergente do que está posto na saúde como um enfoque mercantil, mercantilista, hegemônico e de uma única prática vertical, né? Você está falando de uma saúde que se constrói de várias frentes, que tem tudo a ver com a proposta da agroecologia como um todo, né? E aí, como interagir com tantos saberes, né? E confrontar essa ideia da medicina baseada em evidência, que tem que estar dentro de que a comprovação tem que estar dentro de uma caixinha, né? E o quanto que esse movimento agroecológico intuitivamente se agrega a um movimento por uma saúde que vem da própria, né, do próprio corpo e da própria comunidade, da própria construção continuada. É porque a agroecologia ela é isso, ela é um saber que vem dos povos originários, que vem exatamente desse cuidado com a terra, com a natureza. É uma outra forma de se relacionar, né, com a natureza, de entender, né, que a natureza, na verdade, ela é organizada por sistemas colaborativos, né? E dentro do sistema capitalista, as práticas de cuidado acabam sendo reduzidas a intervenções sobre o corpo, né? E também dentro de uma lógica mercadológica que você disse, né? De consumo, de venda, de acesso a produtos, né? E a gente tem uma disputa aí de pensar, ressignificar o cuidado, porque hoje, como o cuidado está colocado dentro do sistema público de saúde, ainda enfrenta essa hegemonia biomédica, né? Então, a agroecologia vem trazer exatamente esse valor, né, dos saberes ancestrais, né, dessas práticas que são tradicionais e que não passam pelo paradigma científico, mas que elas não podem também ser invalidadas pelo paradigma científico. O paradigma científico poderia até se repensar um pouco, né? Para poder entender, a gente tem que problematizar o que é a ciência, o que a gente espera, por que a gente vai dizer tem uma ciência na pagelança? Tem uma ciência na reza, né, quando as herveiras estão fazendo uso das plantas e elas lançam mão, né, elas agregam a dimensão espiritual no preparo. Tem uma ciência por trás? Tem uma ciência, né? Tem uma ciência nesse cuidado com a terra. Então, a gente entende que há uma ciência. Agora, qual é essa ciência? É a ciência que a gente aprendeu, né? Que precisa mensurar fatores, né? Avaliar a relação desses fatores, os resultados desses fatores, né? Ela é muito mais dinâmica, porque é uma ciência vital. É uma ciência que tem como princípio, né, a produção de saberes necessários à vida. Então, o que passa pela agroecologia é exatamente a gente pensar saberes que são, né, interessantes, que vão potencializar a vida e não degradar a vida. Hoje a gente vive num sistema econômico que ele degrada a vida. E a agroecologia está nessa contramão. Ele está exatamente trazendo uma força para a gente ressignificar o que a gente entende por cuidado. O cuidado não é uma prática de intervenção sobre o corpo, né? O cuidado é um cuidado do outro, passa pelo corpo, né? Passa pelo corpo, né? Passa pela produção da subjetividade. Mas é um cuidado da terra, é um cuidado da água, é um cuidado do coletivo, da comunidade. Então, a agroecologia ela vem despertar a gente ressignificar, a gente repensar o que significa o cuidado na saúde.
E aí também pensar um pouco no quanto isso reflete o próprio SUS, né, Graziele? Porque assim, a proposta do SUS, ela não é de tratamento, em primeiro lugar, né? Ela envolve também uma produção de saúde, né? Um olhar para a saúde no cuidado continuado e na prevenção, principalmente, menos medicalização, né? Então, a gente vê muita crítica, às vezes, às PICs, né? As práticas integrativas que estão no SUS hoje e que, volta e meia, recebem críticas de pessoas de todos os níveis econômicos e sociais e frentes, por desconhecimento também do que se propõe o próprio SUS, né? Sim, aí tem duas coisas importantes no que você fala, né? Acho que a primeira coisa é lembrar que a gente tem dentro do Sistema Único de Saúde diversas políticas que tentam superar essa hegemonia biomédica, essa lógica mais cientificista, né? Centrada nos marcadores biológicos, na regulação do corpo, né? A gente tem um conjunto de políticas que avançou. A estratégia saúde da família talvez seja ainda a principal, né, estratégia de mudança do modelo de atenção, para a gente pensar o cuidado com base no território, com vínculo comunitário. Então, nesse território, nesse momento, né, nesse investimento que a gente faz na formação dos trabalhadores, pensando a atenção básica de base territorial, a agroecologia é muito importante. Né? Ela é muito importante porque ela vai exatamente mostrar que o futuro é ancestral. Né? Acho que essa frase do Krenak ela é muito simbólica. Não há futuro sem agroecologia. Né? Então, a agroecologia é uma questão muito importante para a saúde pública, porque é uma questão planetária. A gente precisa que os trabalhadores entendam, né, a importância de pensar o que a gente precisa produzir realmente para fortalecer a saúde. E aí, né, as práticas integrativas, elas são muito diversas, né? São 29 práticas, aí a gente poderia desdobrar muito esse assunto, né? Ele é um assunto que eu sei que hoje ele é um pouco polêmico, mas as práticas integrativas, elas são terapias. Elas não estão preocupadas em validar uma eficácia, né, baseada em evidência científica, né? Ela está preocupada em levar, produzir o vínculo comunitário, produzir o bem-estar. Os nossos indicadores são a alegria, a felicidade, né? O se sentir bem com o outro, a entrega, o aprendizado da escuta, né? A problematização dos modos de vida. Então, a agroecologia ajuda a gente a pensar a forma que a gente está organizando a vida. Tem produzido saúde? Né? E aí a gente vai pensar, a forma que a gente tem produzido um alimento tem ajudado na potencialização da saúde? E aí a gente vai repensar a forma que a gente está organizando a vida. Né? E aí, até o que se dispõe enquanto cura, né, Graziele? Porque assim, o que é a cura e o que é a doença, né? Que manifestação a doença está trazendo? Principalmente a gente agora vendo todo esse contexto do meio ambiente, né? O quanto que a saúde do planeta interfere e está interligada com a nossa, né? E quanto é possível e necessário se dialogar com povos tradicionais que estão ali defendendo a floresta. E quanto que você percebe esse encontro aqui no Congresso? Esse encontro é maravilhoso no Congresso, né? O Congresso todo é especial, muito diferente, assim, porque desde a construção da tenda, vou falar um pouco da tenda, que foi onde eu participei de forma mais orgânica, né? A gente vem, eu sou pesquisadora da Fiocruz, eu venho da Casa da Ciência, né? Mas a gente convida as herveiras, né? As mulheres indígenas, né? Então a gente convida a mãe Du, que está atendendo hoje na tenda, né? Ela está fazendo o seu atendimento espiritual. Então a gente convida essas mulheres para estar trazendo essa sabedoria e fazer a construção com a gente. Então, desde o início, a construção, ela é feita por esse diálogo. É uma construção democrática, dialógica, pensando como que a gente faz essa integração. As herveiras ficam assim, mas vai ter a galera de jaleco, vai ter trabalhador do SUS, porque o trabalhador do SUS faz outra coisa, não é o que a gente faz. E a gente tem uma sensação de hierarquização, muitas vezes, de desqualificação, né? Pelo contraste entre as práticas, mas não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim. Isso tem a ver com o poder médico, com toda essa institucionalidade histórica que a medicina ganha, né, dentro da lógica do capitalismo, né? Mas o que a gente quer fazer é mediação de saberes. A gente também não pode correr o risco de desvalorizar a ciência. A ciência é importante. A gente tem acúmulo de conhecimentos científicos. Por exemplo, as plantas medicinais, né, ela é um ótimo dispositivo para fazer mediação entre o saber popular e o saber científico, porque a ciência se interessa pelo uso tradicional das plantas. Uma das formas de validação, inclusive, do uso das plantas é o uso contínuo por mais de 30 anos. Está na Política Nacional de Plantas Medicinais, né? Então, é uma forma de você reconhecer esse saber. Então, a gente tem espaços onde essa mediação entre o saber popular e científico é possível e a ciência não vai negar esse saber.
saber, pelo contrário, ele abre uma pergunta: como que se produz esse saber? Que saber é esse? E essa planta que está sendo usada, ela realmente trata essa doença ou esse problema, essa queixa de saúde? E aí a ciência tem toda a liberdade, a partir do seu método, também tentar investigar essa planta, saber se tem um princípio ativo. As herveiras não estão querendo saber qual é o princípio ativo. A ciência quer saber qual é o princípio ativo, né, da planta medicinal. A herveira, ela quer usar a planta dentro de um rito religioso espiritual, não é dissociado da forma de vida, da cultura dela. Então a gente tem que, aí volta para a questão do cuidado, né? O cuidado, ele é produzido culturalmente, e a gente tem uma produção dentro do capitalismo de um cuidado extremamente técnico, como a intervenção técnica. E quando a gente vem pela agroecologia, pelas mulheres que cuidam da terra, cuidam das plantas, a gente vê que o cuidado é outra forma de lidar com o mundo. É um cuidado realmente preocupado, né, com o futuro do planeta, né, com as relações humanas. E urgente, né? Urgente, mais do que urgente, né? E que bom que temos opções para cada necessidade, né? Graziele, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Bate-Papo hoje. Obrigada a vocês. O Bate-Papo na Saúde de hoje fica por aqui. A gente se vê na programação do Canal Saúde. Até a próxima.